Boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião. A ordem do dia de hoje é a apresentação pelos deputados de perguntas sobre as linhas de ação governativa para 2023 e assuntos sociais e a atribuição pelo chefe do Executivo de resposta. Antes de mais, dou em nome da Assembleia Legislativa as boas-vindas ao Sr. Chefe do Executivo, bem como os membros do Conselho Executivo e do Governo. De acordo com a deliberação número 5/2018 da Mesa da Assembleia Legislativa, cada deputado só pode fazer uma pergunta segundo a ordem da inscrição, não devendo a sua intervenção exceder 2 minutos. A reunião de hoje vai decorrer entre as 15 horas e 18 horas. 31 deputados inscreveram-se para a apresentação de pergunta. O Sr. Chefe do Executivo concordou com a minha sugestão. A reunião só vai acabar quando tiver respondido a todas as perguntas. Às 4h30 vamos ter um intervalo de 20 minutos. Dou a palavra primeiro à deputada Wang Qizhen. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe Executivo, senhores colaboradores, muito boa tarde a todos. Face às recentes mudanças epidémicas, o Governo reagiu rapidamente com medidas precisas, conseguindo impedir, num curto espaço de tempo, a propagação da epidemia, o que não é fácil em Macau, onde a densidade populacional é extremamente elevada. Devido ao sucesso na luta contra a epidemia, Macau tem a oportunidade de iniciar o ritmo de recuperação econômica. Deixo o meu reconhecimento às ações desenvolvidas pelo Governo e pelo pessoal da linha de frente na luta contra a epidemia e expresso o meu respeito a todos os cidadãos pela sua colaboração e apoio mútuo. Com a plena promoção do chefe executivo, prevê-se que o Hospital das Ilhas entre fasadamente em funcionamento no quarto trimestre do próximo ano e, através deste, as necessidades de serviços médicos da população vão ser respondidas com mais eficácia e as dificuldades com as consultas médicas também podem ser resolvidas. Isto vai contribuir para a marcação de uma base importante para o desenvolvimento da indústria Big Health, uma das 4 novas indústrias emergentes. A Comissão para o Desenvolvimento Estratégico do Centro Médico de Macau, do Peking Union Medical College Hospital de Macau, composta por pessoal do Pequim e de Macau, já iniciou os trabalhos de articulação e de legislação específica em setembro. Agora, como é que se promove a participação das instituições e dos profissionais de saúde, das empresas do turismo e das seguradoras nos trabalhos em causa, com a vista da aceleração do desenvolvimento das indústrias e a criação de mais postos de trabalho? Sr. Chefe Executivo, como é que o Hospital das Ilhas vai proporcionar às residências serviços médicos de qualidade? Os hospitais de Macau, enquanto base de indústrias do Big Health, têm ou não condições para contribuir para o desenvolvimento diversificado das indústrias do turismo e da saúde, com vista a acelerar a construção do Belo Lar de Macau? Obrigada. Sr. Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada Wang Qizhen, pelas questões colocadas. Quanto ao Hospital das Ilhas, de acordo com o plano definido, até 2023 vai ser então concluída de forma faseada. E de acordo com o plano definido, vai então apostar neste hospital por forma a promover o desenvolvimento da saúde regional. E o Peking Union Medical College Hospital é um hospital de referência do Estado. E, no futuro, vai, então, dar o seu contributo no tratamento de doenças difíceis. E no que diz respeito aos medicamentos, os novos produtos de medicamentos, bem como novas técnicas, vão ser então introduzidos por este hospital para o nosso Hospital das Ilhas. Nós estamos preparados para criar oncologia, medicina estética, cardiologia, para crianças e também um centro de gestão médica, de gestão de saúde, entre outras. Como é de vosso conhecimento, no Hospital Conde São Januário e no Hospital Kiambu,
nessas duas instituições médicas, a nossa população consegue obter bons serviços de saúde. Mas para as doenças graves, muitas vezes temos de deslocar os nossos pacientes fora de Macau para receber o devido tratamento. Mas agora, com a colaboração do Union College Hospital, Peking Union College, esperamos que possamos então tratar todas as doenças graves em Macau, e evitando da necessidade de se deslocarem até fora de Macau para receber o respectivo tratamento, minimizando as dificuldades a serem suportadas por seus familiares. Ora, como é que é possível, através do Hospital das Ilhas, impulsionar o desenvolvimento em colaboração com os outros setores? Quanto a isto, o nosso Hospital Conde Centenário e o Hospital Kevo são dois hospitais que servem a nossa população, e nisto, e por conseguinte, não vamos então prestar serviços ou áreas diferenciadas, idênticas a dos atuais hospitais. Este é o nosso princípio, não pretendemos haver sobreposição. E, por outro lado, o Complexo Hospitalar das Ilhas vai ser uma nossa oportunidade para promover uma das nossas novas indústrias, e esperamos poder também colaborar com as instituições médicas de Macau, porque depois de um tratamento, nem todos os pacientes têm de ficar internados no hospital. Por exemplo, depois de uma operação, pode, por exemplo, descansar, aguardando pela sua recuperação nos hotéis ou um outro local em vez do hospital. E que, nesse sentido, os familiares podem melhor cuidar do paciente. E, por isso, neste momento, estamos a desenvolver nosso hospital e os respectivos serviços seguindo este caminho. E é um hospital de estrutura super, e creio que, tendo em conta o desenvolvimento do nosso mercado neste aspecto, deve então ter um bom desenvolvimento em relação aos amigos ou os outros especialistas, quer de Grande Bahia, outras localidades, também podem deslocar-se até Macau para receber tratamento médico. Nós temos que, em primeiro lugar, atingir o método de em cada 1000 podemos, então, prestar os devidos tratamentos médicos a 4 pessoas. Desde que tenhamos, então, uma boa equipa médica e de enfermagem e com bons medicamentos, creio que somos capazes de desenvolver, porque são, de fato, essas as nossas vantagens. Daí que estou confiante de que o futuro Complexo Hospitalar das Ilhas vai, então, ter um bom desenvolvimento. Muito obrigado. Tem a palavra o senhor deputado Ipsilká. Obrigado, senhor presidente, senhor chefe executivo. A dimensão econômica da Grande Bahia tem registrado um crescimento contínuo desde a publicação das linhas gerais da Grande Bahia. E quanto ao valor acrescentado no setor financeiro, em 2020, Hong Kong registrou cerca de 540 mil milhões, representando 23%, Shenzhen cerca de 40 mil milhões e Guangzhou cerca de 220 mil milhões, enquanto o valor total da Zona de Cooperação Aprofundada de Macau rondava os 39 mil milhões de patacas.
mas existia uma grande diferença em termos da escala geral. Hangzhou e Macau fazem parte das 4 cidades principais da Grande Bahia e é irrealista igualarem a escala da indústria financeira de Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou devido à falta de uma base adequada para a economia real, mas existe um grande espaço para desenvolvimento. O desenvolvimento do setor financeiro moderno no Macau dependerá principalmente da zona de cooperação aprofundada. Há que aumentar a ligação entre o mercado financeiro da zona de cooperação e os mercados financeiros offshore em Macau e Hong Kong e procurar novas formas de abordagem da construção de um sistema de cercas eletrónicas, bem como promover o alto nível de liberalização primordial do mercado financeiro da zona de cooperação. Há que ainda procurar novas formas de abordagem da realização de movimentos livres de capitais transfronteiriços na zona de cooperação e impulsionar a convertibilidade da conta de capital, promovendo a Hangzhou e Macau como terceiro polo da Grande Bahia. Senhor chefe executivo, o setor financeiro transfronteiriço entre Macau e Hangzhou está sujeito a restrições de circulação financeira, sendo notórias as diferenças ao nível do regime jurídico e a falta de eficiência dos mecanismos de coordenação. Por isso, é necessário inovar nas leis, regimes e modelos de supervisão para mostrar as vantagens de Macau no respeitante ao offshore. Por exemplo, pode-se, através da Assembleia Popular Nacional, legislar, fiscalizar em conjunto ou, através do acordo CEPA, resolver os obstáculos legais. Que planos ou ideias tem o governo sobre esta matéria? Obrigado, Presidente. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado pela pergunta deputado Ilse-Gai. A zona aprofundada só foi criada há um ano. E foi criada uma comissão executiva da tutela de Zhuhai. Por isso, o desenvolvimento é lento. Por isso, em comparação com Zhuhai, com Shenzhen e outras cidades, como Cantão, é mais lenta. Por isso, o nosso sistema jurídico não é aperfeiçoado. Por isso, esta é uma segunda questão quanto ao rumo do desenvolvimento do setor financeiro. Por isso, quanto ao sistema financeiro, vamos apresentar o respectivo regime jurídico para apreciação na Assembleia Legislativa. E quanto ao sistema monetário, também está em apreciação na Assembleia Legislativa da moeda digital. Por isso, agora estamos a comatar a respectiva lacuna e havendo um regime jurídico é que podemos trabalhar bem nesta área. Por isso, isso não tem nada a ver com a delegação de poderes da Assembleia Popular Nacional. E nós, como temos o direito para legislar, e em comparação com a interligação com a zona de cooperação, agora estamos a entrar em negociações com o governo central. Por isso temos uma ideia, um enquadramento. Agora já foram discutidos 27 a 30 artigos sobre esta matéria. Por isso estamos a trabalhar nesta matéria e o que pretendemos é ver o fluxo de circulação dos capitais entre a zona aprofundada em Macau. Quanto à circulação de moedas virtuais, podemos ver que alguns países, ou seja, o segundo maior país de circulação desta moeda, esta não é uma matéria assim tão fácil, por isso temos de ponderar sobre o sistema financeiro por forma a acelerar e trabalhar por forma a conseguir alcançar os respectivos objetivos. Obrigado. Até a próxima, deputado Chesapem. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, no relatório do 20º Congresso, o secretário-geral Xi Jinping refere à continuidade da cultura tradicional chinesa da excelência e ao aumento constante da capacidade cultural do país e da influência da cultura chinesa. E isto
para Macau, que com a cultura chinesa como dominante se assume como base de intercâmbio e cooperação entre as diversas culturas coexistentes, é uma missão que deve estar sempre presente na realização da grande revitalização da nação chinesa. Nota-se que nos últimos anos, com a integração entre símbolos culturais chineses, o espírito da estética chinesa e a vida moderna, se criou uma moda que se foi estendendo ao vestuário, maquilhagem, eletrodomésticos e produtos alimentares, entre outras indústrias, uma moda chinesa que é seguida pelos jovens. Isto consubstancia a ideia de contar bem a história da China. Quanto ao relatório da SLA, ontem divulgado, é com satisfação que se vê que o governo vai envidar mais esforços na promoção da construção de uma base e que planeia também a promoção de atividades de intercâmbio e cooperação cultural entre a China e o estrangeiro, etc. Assim sendo, o Sr. Chefe Executivo pode esclarecer melhor quais são os planos que ainda existem para o aumento dos elementos característicos de como a cultura chinesa como dominante para reforçar a imagem de Macau enquanto uma base, quanto à promoção da integração entre a moda chinesa, as PMEs e as microempresas e ao bom aproveitamento da cultura para aumentar a eficácia socioeconômica. Tem algumas ideias novas que possa, então, partilhar com os residentes e as empresas? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado pela sua questão colocada, que tem a ver com a cultura e indústrias das culturas criativas. A indústria da cultura criativa é uma das 4 indústrias relevantes da nossa economia. Há bocado falei do Big Health e da medicina. Macau assinou um protocolo com o Ministério da Cultura de Macau para promover o desenvolvimento da cultura chinesa, que enquanto cultura predominante, e para a criação de um grupo de cooperação nesta matéria. Em princípio, define-se neste protocolo a estrutura orgânica, as regras de funcionamento e regras de promoção da construção de uma base de cultura para intercâmbio, alargar ou triar o mercado no interior da China e também ajuda para realizar estudos sobre políticas nesta matéria. São estes os trabalhos importantes desenvolvidos para esse grupo. Trabalhos sobre cultura. Enquanto Macau, enquanto uma base de cultura, também assume o papel de divulgar a cultura chinesa e também para promover o intercâmbio entre a cultura chinesa e outras culturas, com vista a desenvolver uma sociedade mais civilizada. E quanto ao aproveitamento dos recursos históricos de Macau e quanto à divulgação da cultura china, o governo está a aplicar esforços para desenvolver mais projetos, por exemplo, na Casa Museu, na Casa de Jianguoning, na Casa de Mandarim. Nos respectivos espaços, nós introduzimos elementos ou características ou objetos com características de cultura chinesa para promover ou divulgar impulsionar a divulgação da cultura chinesa. Também recorremos à realidade aumentada para divulgar a cultura chinesa. Ontem, já no nosso relatório, nós temos espaço para divulgar a cultura chinesa. E já na segunda versão do nosso planeamento também define essa matéria. E quanto à cultura de Macau, como nós somos uma parte da Grande Bahia e segundo o planeamento foi definido como posicionamento para Macau uma base de cultura, nós vamos recorrer à cultura para desenvolver a cultura e desenvolver a ideia de cultura mais turismo. Também colaboramos com a estação televisiva CCTV para divulgar programas televisivos e recentemente vão começar a fazer a filmagem das paisagens de Macau para divulgar a cultura de Macau através de televisão e de filmes. Quanto a este aspecto, vamos continuar a reforçar os nossos trabalhos e também reforçar a filmagem, reforçar os filmes e vamos recorrer a cooperação com diferentes unidades do interior da China para melhor trabalhar nesta área e aproveitar bem os espaços para desenvolvimento. Muito obrigado.
Tem a palavra o senhor deputado Gonçalves. Obrigado, senhor presidente. Senhor chefe executivo, a Covid-19 teve um impacto sem precedentes no desenvolvimento socioeconômico de Macau e na era pós-Covid. Para acelerar a retoma econômica, o governo tem de esforçar-se no reforço do investimento, promoção do consumo, aumento da exportação e elevação da competitividade e eficiência das empresas. E as indústrias tradicionais são sólidas e algumas já estão integradas na Grande Bahia e para um melhor desenvolvimento são a base da economia de Macau e conseguem um desenvolvimento de alta qualidade se tiverem uma força motriz e incentivo para a valorização. E o segundo plano quinquenal defende o desenvolvimento de 4 indústrias emergentes e várias instituições de ensino superior dedicam-se à investigação nas respectivas áreas e conseguiram bons resultados, porém há ainda muito por fazer para garantir a sua comercialização. Senhor chefe executivo, que medidas e políticas eficazes é que o governo tem para apoiar o desenvolvimento das indústrias tradicionais? Que planos tem para acelerar a promoção das 4 indústrias emergentes e a comercialização dos resultados da investigação? E que medidas e políticas tem para incentivar a sociedade a investir o seu capital nos projetos promissores de parceria indústria, universidade e investigação? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela sua pergunta, deputado Gonçalves. Quanto às 4 indústrias, como estão a representar o setor industrial, que estamos a falar destas 4 indústrias, segundo a experiência industrial, como é que podemos atender às exigências do desenvolvimento das novas indústrias, sobretudo em termos de financiamento. É por isso que precisamos de lançar fundos de oferta privada. Sem estes fundos é difícil desenvolver a parceria indústria-universidade e investigação, pois conta com a participação de fundos. Então, queria agradecer à Associação Geral de Câmara Industrial da China, que visitaram a Universidade de Macau, os laboratórios, para ver quais são os resultados de investigação que podem ser transformados no mercado, mas em termos de base e financiamento, são pontos fracos de Macau. Por isso, queríamos atrair fundos de oferta privada e aproveitando as experiências das indústrias tradicionais para acelerar o desenvolvimento das novas indústrias e parceria, indústria, universidade e investigação. As universidades públicas têm projetos que merecem transformação no mercado. O interior da China também está à procura de projetos promissores desta parceria. Portanto, as universidades de Macau e empresas de Macau têm de valorizar esta oportunidade, mas estamos a enfrentar um desafio porque é novo, é um setor novo. Quando há financiamento, isto depende da confiança do banco. Se o banco vai emprestar dinheiro, portanto, trata-se de um ciclo. Sem esta experiência, muitas vezes os bancos não vão emprestar dinheiro. Assim, temos de manter dos fundos de oferta privada para apoiar o respectivo desenvolvimento. Portanto, é preciso legislar sobre os fundos de oferta privada, como eu referi. Quando as indústrias tradicionais em Macau, a indústria têxtil é uma tradição de Macau nos anos 80 e brinquedos eram indústrias tradicionais
Os brinquedos, por exemplo, os carros brinquedos, a maioria era made in Macau. Mas devido aos custos da mão de obra e de instalações e com a abertura do interior da China, estas fábricas foram deslocadas fora de Macau. Então, a indústria têxtil, em 2001, no ingresso da OMC, da China, e então perdemos, esta indústria perdeu a proteção por cotas, porque antes da entrada na OMC, Macau tinha cotas mais valiosas para explorar estas atividades. Mas sem esta cota, a indústria têxtil entrou em declínio. Então, esta indústria está condenada à morte? Não. Porque, olhando para o interior da China, recentemente, em 2008, foi criada uma empresa têxtil. Depois de 14 anos de trabalho, já conseguiu uma cota de participação de 100 mil milhões no mercado europeu. E então, esta empresa é sediada em Panyu, do município de Guangzhou. Então, temos de aprender com a experiência desta empresa. As marcas europeias querem uma entrega de produtos no prazo de 14 dias, então as fábricas têm de ser competitivas. Claro, não vamos alcançar esta dimensão, envergadura daquela empresa. Temos de explorar mais mercados, portanto, temos de dar prioridade ao mercado. E esperamos que as indústrias tradicionais se dediquem a esta experiência, aprendendo com estas outras empresas. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Lamlanoé. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, o emprego dos jovens tem sido alvo da atenção social nos últimos anos e sob a epidemia devido ao aumento do desemprego e à redução das oportunidades de emprego, os jovens têm menos opções. Eu concordo com a sugestão do Sr. Secretário-Lei para os jovens, em primeiro lugar, é ter um emprego e só depois escolher o que se quer, mas apenas como solução provisória. A conjugação entre o emprego e a especialização dos jovens tem sido sempre inadequada devido ao desenvolvimento desequilibrado da economia e à falta de articulação entre o desenvolvimento dos setores e o desenvolvimento profissional. Há que encontrar, então, soluções para evitar isto com vista ao aproveitamento das competências profissionais. É necessário, então, rever a nossa política educativa para que o desenvolvimento do ensino profissional se articule com o desenvolvimento das indústrias. Há que cultivar e desenvolver os interesses e especialidades dos jovens em articulação com o desenvolvimento econômico e industrial e as vagas de emprego e ainda ajustar o rumo de ensino para as escolas, os docentes, os pais e os alunos dominarem mais informações sobre o desenvolvimento do mercado de emprego, permitindo-se assim a articulação entre a escolha de especialização e o futuro emprego por parte dos jovens. No passado, a ZAL e os serviços de educação raramente colaboraram, por isso, os trabalhos relacionados com o acesso ao emprego dos jovens dificilmente conseguiram surtir efeitos. Com o desenvolvimento da Grande Bahia e a criação de zona de cooperação, os dois serviços devem aprofundar a cooperação e apoiar os jovens a entrarem na Grande Bahia e a participarem no desenvolvimento da zona para formar talentos para o futuro desenvolvimento de Macau. Neste momento, são poucos jovens que querem trabalhar na Grande Bahia e na zona de cooperação, mas muitas cidades da Grande Bahia têm planos para incentivar os jovens de Macau a criar negócios, a trabalhar lá. Senhor Chefe Executivo, o governo deve proceder à respectiva coordenação e articulação para atrair mais jovens para trabalharem na zona. Como é que se vai fazer isto? De que plano dispõe? Para o efeito, a DESAL e os serviços de educação devem reforçar a cooperação, apoiando os jovens no prosseguimento dos estudos, no acesso a empregos adequados. Como é que vão fazê-los? Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Lamlanoé. Quanto ao emprego dos jovens e também o encontro de um emprego correspondente aos seus conhecimentos, quanto a essa questão, neste momento nós não temos uma escola especializada para a formação profissional. Sim, temos então uma escola
nesse sentido, mas não é propriamente dito destinado à formação profissional e que, de um modo geral, os nossos estudantes, depois do curso secundário complementar, prosseguem os seus estudos nas universidades. Mas, aliás, temos vindo sempre a ajustar, inclusivamente a Universidade de Macau, bem como a Universidade Politécnica de Macau, e que muitas das suas disciplinas são de interesse dos nossos estudantes e que os cursados dessas universidades conseguem encontrar um emprego. E por isso, quanto à colaboração entre a DESAL e os serviços de educação, a senhora secretária Ouyang Yu tem sempre vindo a comunicar com esses dois serviços. E quanto à DESAL, os trabalhos de emparelhamento nem sempre são destinados para os graduados das universidades. Eu creio, para além da medicina, os cursados da medicina, e eu creio que a DESAL consegue, então, estabelecer uma ligação em termos de emparelhamento com os setores de Macau. Por exemplo, os que estudaram na área informática, se não conseguirem dedicar-se no mercado na mesma área, de fato, também é um desperdício. E por isso, as suas perguntas quanto à Grande Bahia, o secretário Lee Wai-nong também já desenvolveu um grande volume de trabalho e também temos colaboração já estabelecida com outros locais em que muitos jovens estudantes de Macau estão dispostos em fazer o estágio nesses lugares. Por isso, nós nunca paramos os nossos trabalhos no sentido, através de contato com Alibaba, TikTok, por forma a dar mais oportunidades de estágio para os nossos jovens. Eu espero que os jovens de Macau possam aproveitar bem essas oportunidades, porque o mercado interior da China é bastante grande. Obrigado. A palavra, Sr. Deputado Lancinho. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Com esforços do Governo nos últimos anos, muitos terrenos aproveitados foram recuperados, o que merece o nosso reconhecimento, mas o que mais preocupa é como aproveitar esses terrenos para optimizar o espaço de vida da população e aperfeiçoar as políticas habitacionais. A densidade de população é elevada e os residentes queixam-se que os espaços de lazer e desporto são insuficientes, por isso estão sempre cheios de pessoas. Quanto ao Parque Provisório de Pneus, inicialmente planeado para a Taipa, o Conselho de Planeamento Urbanístico resolveu que o mesmo não vai ser construído e aprovou a construção de habitações, deixando desapontados muitos residentes da zona. O centro da Taipa já passou a ser uma zona mais populosa de Macau e o aumento contínuo da população de Taipa nos últimos anos acarretou pressão para o trânsito, afetando a qualidade de vida dos residentes. Muitos residentes esperaram que se aproveitem os recursos de terrenos para zonas de lazer, serviços sociais e instalações desportivas a fim de evitar a sobrelotação. De que medidas alternativas dispõe o Governo para optimizar a disposição dos espaços da Taipa? O que é que vai fazer com o terreno do Parque Oceanis? Vai considerar aproveitar para construir um grande parque marginal e um espaço para indústrias culturais, transformar Macau num centro de atividades de lazer e turismo? E sei que o Governo também focou-se em construir uma determinada quantidade de habitações públicas para satisfazer a procura, mas agora há terrenos suficientes, segundo as previsões, são 10.000 as frações previstas para a classe sanduíche e o Governo vai proceder em breve à produção legislativa sobre este tipo de habitação. Mas como é que vai evitar problema de distribuição adequada das tipologias, como aconteceu com as habitações econômicas, para apoiar o desenvolvimento familiar dos moradores da habitação econômica? Vai permitir que os candidatos individuais se candidatem às frações T2, vai permitir que quem comprou habitações econômicas ou para a classe sanduíche tenha pelo menos uma oportunidade de troca de frações para melhorar o ambiente habitacional? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, obrigada pela questão do deputado Lancinho. Quanto aos espaços verdes da Taipa, os serviços de construção urbana já divulgou, ou seja, já deu uma resposta sobre a utilização desses espaços públicos, por isso não vou agora repetir. Quanto à habitação pública, já foi apresentada? Assim, a proposta
da lei sobre a habitação intermediária já está na Assembleia Legislativa, por isso os senhores deputados já podem ver quais são as regras. Foram alterados, por exemplo, uma pessoa pode requerer um T1 ou T2. Se forem duas pessoas, podem requerer um T1. Sim, caso não querem uma criança, então já consideram que é suficiente. E para 3 pessoas também podem requerer um T2, ou mais de 3 pessoas também podem requerer um T3. Sim, são regras. Por isso, quanto à habitação intermediária, não haverá uma oferta. Por isso, vai haver um rácio. Por exemplo, se for uma pessoa que pode requerer um T2, é certo, mas se tiverem mais elementos, mais de 2 ou 3, então podem requerer um T2. Por isso, poderá ter uma pontuação mais elevada. Por isso, quando da discussão na especialidade podem discutir de uma forma mais aprofundada. E quanto à habitação econômica, se permitir às pessoas alterar por outra fração, agora não tensionamos isto. Porque é que há pessoas que querem uma casa nova, por isso há pessoas que não querem obter uma casa de uma outra pessoa já vivida. Por isso, trata-se de um recurso do governo. 70% são privada, mas 20% ou 30% que são utilizados pelo erário público. Se houver uma oferta ilimitada, sem limite, então será que é isso? Se não conseguir, então como é possível? Há algumas pessoas que dão o exemplo da Singapura, mas em Singapura não há este regime de pontuação, porque Macau não é assim. Apenas permitimos a utilização dessas habitações por parte das pessoas com rendimentos baixos. Por isso, não podemos fazer uma comparação com o caso de Singapura, porque as pessoas de Singapura têm 20% da previdência, mas se Macau fizer assim, desta forma, as pessoas de Macau conseguem aguentar isso? Sim, não, por isso eu acho que não podemos comparar com as pessoas de outros locais, porque cada local tem as suas regras, por isso não podemos utilizar as pessoas, porque, por exemplo, os sapatos de outras pessoas nem sempre são adequados a nós, entre aspas. Por isso, quanto aos recursos financeiros, quanto à utilização do erário público, temos de ponderar. Por isso, se for uma pessoa que querem mudar de fração infinitivamente, por isso não podemos fazer isso, porque o erário público deve ser utilizado pela sociedade. Por isso, quanto às pessoas com rendimentos baixos, há que haver um apoio, especialmente aos jovens. Por isso, a habitação intermediária é para dar resposta a esses jovens. Por isso, para as pessoas que querem obter uma habitação com melhor qualidade e só após a aprovação do referido regime jurídico da habitação pública é que podemos avançar a construção das respectivas habitações, porque as habitações econômicas têm as suas áreas para cada cozinha, cada quarto ou cada sala e são maiores em comparação com as habitações econômicas. Por isso, não podemos fazer uma concessão, fazer os projetos sem esta lei. Agora estamos a fazer os respectivos projetos, mas não podemos avançar com a construção, porque só com a aprovação da respectiva lei é que podemos avançar com os procedimentos de construção. Sim, temos de ter um fundamento legal.
e trata-se de uma matéria que não é nova e temos de obter o consentimento da Assembleia Legislativa. Por isso, depois disto, temos os projetos das habitações econômicas para 8.000 frações, mas agora reduzimos para 4.000 frações. E se forem habitações privadas, talvez nem conseguem chegar às 4.000 para as habitações privadas por causa das dimensões e quanto ao rácio dos T1s, porque um elemento pode candidatar-se a um T2. Por isso, só com a aprovação da respectiva lei é que podemos avançar os respectivos procedimentos, ou seja, lançar ao concurso público. Por isso, peço a vossa compreensão. Por isso, vamos apresentar a referida proposta de lei à Assembleia Legislativa. Por isso, peço-vos que apresentem mais opiniões, porque trata-se de uma nova lei. Obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado Yao Tengbil. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe Executivo, senhores membros do Governo, caros colegas, muito boa tarde. O tema que eu vou abordar hoje é o desenvolvimento do software e hardware dos órgãos judiciais, que foi um dos pontos importantes dos discursos proferidos pelos convidados na abertura deste ano judiciário. E tendo em conta o rápido desenvolvimento nesses últimos anos da informatização dos órgãos judiciais nas regiões vizinhas, o Governo e os órgãos judiciais, então, devem reforçar a colaboração, aperfeiçoar os software e hardware dos órgãos judiciais e promover o processo de eletronização do funcionamento judicial em Macau, fomentando a concretização da digitalização dos processos judiciais. Sr. Chefe Executivo, de que planos de apoio dispõe o Governo para o desenvolvimento do software e hardware dos órgãos judiciais para os residentes poderem usufruir de serviços judiciais mais convenientes? Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Sr. Chefe Executivo, muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Yao Tengbil, obrigado pela sua pergunta. Quanto ao software dos judiciais, em junho deste ano, nós concluímos a proposta de lei sobre o envio de peças processuais e pagamento de custas por meios eletrónicos. E os tribunais já estão a começar a aplicar esta lei a partir de 1 de setembro. Quanto ao envio de peças processuais e pagamento de custas por meios eletrónicos, estes dois serviços, no âmbito desta área, já foram ativados. Segundo os meus dados, 443 são o número de vezes de utilização desta plataforma, que envolve 360 processos. Ou seja, ocupa um total de 7,23% do total. O envio da petição ocupa 4,51% do total. Recorrer ao pagamento eletrónico são de 2.008.000 patacas, este montante. Isto quer dizer, no espaço de um mês, conseguimos este fruto, este resultado. Os advogados têm que também habituar com essa nova plataforma de entrega de processos ou peças processuais. Claro que software, nós aplicamos muitos esforços para montar os instrumentos eletrónicos. E depois da ativação destes meios eletrónicos, instrumentos eletrónicos, nós também temos, os tribunais também têm que comprar muitas máquinas de fotocópia, também muitos agrafadores para, depois de receber esses documentos eletrónicos, tem que fazer uma impressão. E por isso, mesmo assim,
a eficiência do trabalho aumentou, mas os custos também aumentou, os custos administrativos dos tribunais, porque tem que fazer muitas fotocópias. Mas este é o caminho que tem que percorrer, mas o que nós esperamos é que no futuro não precisa fazer fotocópias dessas peças processuais enviadas de maneira eletrónica. E muitos dos operadores jurídicos também querem, através destas peças processuais, fazer notas, observações, mas com a eletronização dos processos não é possível isso. Também é uma desvantagem. Quanto ao hardware, ontem já vi nos jornais que no código QR que já sabemos, mas que conseguimos facultar informações aos cidadãos para saber mais ou menos a execução das obras sobre as novas instalações judiciais. Pegam bem podem pegar nos jornais de ontem, através da leitura do código eletrônico, consegue saber mais ou menos o ponto de situação de execução das obras com as instalações judiciais. Muito claro, tem mapas coloridas e que explicita ou explana o andamento das obras. O antigo tribunal, o edifício do Tribunal Avenida Praia Grande, a CAV, já estamos a fazer obras e tentamos, na primeira metade de 2024, concluir as respectivas obras. E quanto ao piso a partir do resto do chão, as obras de concepção das obras estamos a fazer. Ou seja, as obras de superestrutura. E quanto a obras de remodelação, também temos de fazer as obras de concepção. E no edifício do TUI, e depois do acabamento das atividades, depois da conclusão das atividades do Black Box, nós podemos avançar com as obras. Todos conseguem ver que todos, quando passam pelo Instituto Centro Cultural, conseguem ver que há obras de remodelação e de expansão do Centro Cultural de Macau. E queremos que essas atividades que estão a ocorrer neste antigo edifício na Avenida Praia Grande vai passar para o Centro Cultural nestas novas instalações que vão nascer. E quanto ao edifício do Tribunal de Segunda Instância e do TUI, uma parcela em frente destes dois edifícios vai também construir uma nova instalação e vai nascer uma nova instalação para o Tribunal de Segunda Instância e do Tribunal de Última Instância. Quanto ao lado do parcela C1, C2, já estamos a avançar obras. E temos ainda, neste momento, o edifício para o Ministério Público. Ou seja, todas as obras estão em curso. Muito obrigado. Próximo deputado Alonso. Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo, muito boa tarde a todos. O governo disse-nos que vai, então, haver uma asta pública de 4 terrenos públicos e para, então, aumentar, maximizar os nossos terrenos e para, então, criar mais confiança às nossas empresas, então, há que definir, então, os respectivos planos a curto, a médio e a longo prazo para que os investidores possam, então, estar a par do assunto. Mas ainda... Por isso, digo, aliás, quando é que então vai divulgar os respectivos planos? Porque no Zona A, 1, A2 e no lote C2 já sabemos que não há informações sobre o lote D. E sabemos que também com os novos aterros também vai implicar a paisagem da nossa cidade e também com a qualidade das águas marítimas. Tendo em conta ainda o artigo 17 daquela lei que regulamenta a jurisdição marítima, sabemos que temos que então implementar algumas medidas para evitar as inundações, mas ainda quando é que esses planos vão ser divulgados, mas ainda quanto às novas tecnologias, às infraestruturas de novas tecnologias vão ser instaladas na Grande Bahia ou
são todas as infraestruturas que vão ser instaladas na Grande Bahia ou algumas delas é que vão estar lá. Mais ainda, se vai haver instalações de lazer e lugares de estacionamento para responder às necessidades da nossa população. Será que há um plano sobre aproveitamento desses terrenos? Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Leão Ronsei. Sobre os aterros, o Sr. Secretário Raimundo já respondeu em várias ocasiões na Assembleia Legislativa, já não vou repetir. Quanto ao leilão de terrenos, se o Governo tem planos de curto, médio e longo prazo, porquanto não temos, porque já há 20 anos nunca realizamos este leilão de terrenos. Temos de atender às mudanças do mercado, porque nunca, em qualquer território, região, nunca pode haver um plano de longo prazo para leilão de terrenos, porque isto tem que corresponder à evolução do mercado. E quando a lei de habitação para a classe sanduíche for aprovada, vamos tentar encontrar, temos de garantir a oferta de terrenos para a construção, por exemplo, na Avenida Wailon. Se for aprovada a lei, cada apartamento vai ter uma área maior, então vamos ter 4.000, antes tínhamos 4.000 frações, agora vamos só ter 3.000 apartamentos. Portanto, temos de garantir a oferta de terrenos que já prometemos à população, isto relativamente à oferta de habitação para a classe sanduíche. Portanto, a minha resposta é que não temos este plano de médio e longo prazo. Só vamos lançar 4 lotes. Temos de garantir a estabilidade do mercado privado para depois a retoma económica nos próximos 5 anos. Esta é a nossa previsão. Além disso, quando a reserva de terrenos para o desenvolvimento da ciência de tecnologia de ponta, isto está já previsto no plano diretor. Para, por exemplo, a zona habitacional, residencial e comercial, não posso alterar a definição do plano diretor. Por exemplo, na Parque Industrial Concórdia, esperamos que naquela zona as empresas possam aumentar as áreas, porque agora o limite de altura é de 9 metros e espero que depois vão poder construir edifícios mais altos, até 30 metros, para garantir um melhor desenvolvimento, porque o terreno é do Estado, mas foi concedido às empresas, onde estão várias empresas e estão a investir na ciência e tecnologia de ponta. Portanto, através deste desenvolvimento desta zona da Concórdia, aprendendo com a experiência de Hong Kong, conseguirmos um maior progresso e esperamos que as empresas possam contribuir mais para a diversificação industrial e económica, fazendo os devidos ajustamentos. Podem manter a sua atividade nos primeiros andares e depois construir edifícios altos para o desenvolvimento de tecnologia, alta tecnologia. Claro, também vamos lançar políticas favoráveis para este reajustamento de atividade. É esta a minha resposta. Obrigado. Até a próxima, deputado Lei Chanyu. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo. Para a diversificação econômica, então, temos que
envidar esforços e tudo implica tempo. E nos últimos anos, os países e regiões vizinhas têm liberalizado o setor do jogo, o jogo de fortuna ao azar, e com o rápido desenvolvimento, o jogo de Macau está a enfrentar uma pressão cada vez maior devido à concorrência. A nova lei do jogo introduz, então, um mecanismo de redução e isenção de contribuições para incentivar as concessionárias a explorar ativamente os mercados de clientes estrangeiros, mas já que esperar para ver. Assim, a consolidação das vantagens competitivas do jogo de Macau e a promoção do desenvolvimento socioeconômico são temas para o governo ponderar seriamente. E face à recuperação econômica fraca e futuro incerto, os trabalhadores do lucro estão preocupados com as possíveis reduções salariais e despedimentos, e como é que o governo vai avaliar esta situação e de que planos dispõe para lidar com esta situação, e que medidas e planos dispõe para consolidar e elevar a posição privilegiada do setor do jogo de Macau para este continuar a desempenhar um papel importante na promoção do desenvolvimento econômico e na manutenção da harmonia e estabilidade social. Obrigado. Senhor chefe executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Lei Chani. O setor do jogo, tal como referi ontem na conferência de imprensa, que é o nosso setor pilar, porque as nossas receitas provêm essencialmente deste setor. E estamos também a promover a diversificação industrial e econômica. Por isso, exigimos, desta vez, nas novas concessões, a introdução de elementos não relacionados ao jogo, relacionados com o jogo, porque temos que ter esta base, caso contrário, as nossas fontes principais de turistas vão ser afetadas, porque a nossa legislação define claramente, porque nas nossas negociações já exigimos a introdução de elementos não relacionados com o jogo, o que é suportado pelo governo central, dando assim já a retoma da emissão de visto eletrônico e excursões de turismo a Macau. Espero que, no que diz respeito aos trabalhadores, eu creio que os senhores podem estar calmos, descansados, porque as garantias são então já defendidas. Nós não vamos permitir qualquer retrocesso. E espero que as concessionárias possam também cumprir, porque nós também temos o nosso regime de fiscalização. Eu acredito que as nossas concessionárias também têm o sentido de responsabilidade, nomeadamente a responsabilidade social. Eu também espero que os senhores deputados possam então explicar bem aos trabalhadores porque com más interpretações ou de conspiração, não vai ser útil para ninguém. Eu não sou capaz de adivinhar nem pressupor o que é que vai acontecer amanhã, mas, entretanto, posso, então, planear o que é que eu vou fazer no próximo ano, mas também não vou agora planear os trabalhos para além de 10 anos. E que o desenvolvimento de Macau vai, então, seguir o caminho definido no segundo plano quinquenal e no plano do 14º plano nacional. E os trabalhos definidos já constam do meu relatório, tal como referi, são no total 16, por exemplo, as propostas de lei que vão ser apresentadas à Assembleia Legislativa, tal como a lei sindical. Ainda este ano vai ser, então, apresentada à Assembleia Legislativa. O que está no meu relatório, nas linhas da ação governativa, são trabalhos que possamos concretizar. Obrigado.
A palavra, senhor deputado Aleixo. Obrigado, senhor presidente. No terceiro trimestre, a mediana do rendimento mensal dos residentes diminuiu 3.000 patacas face ao mesmo período do ano passado, mas a inflação aumentou mais de 1%, com o aumento das taxas de juros, a pressão com o pagamento de empréstimos e a subsistência é grande. Perante isto, o governo manteve as medidas de benefício, nomeadamente o plano de compensação pecuniária, o que merece reconhecimento, mas muitos residentes estão preocupados com a possibilidade de aumento dos preços. E, segundo alguns residentes, apesar da queda da taxa de câmbio renminbi, os preços de alguns bens da primeira necessidade ficaram mais caros e esperam que o governo reforce a fiscalização. Os preços dos combustíveis mantêm-se em alta e os residentes questionam o fenómeno de subida rápida e descida lenta destes preços. Como não existe mecanismo de regulação e controle dos preços do petróleo, nem outras medidas efetivas, nem cláusulas restritivas nos contratos de concessão, mesmo que os preços do petróleo estejam irrazoáveis, é difícil para os serviços competentes fiscalizar e lidar com a situação. Nos últimos anos, muitos residentes que compraram casa no interior da China depararam-se com problemas e a situação é difícil de resolver. Há casos semelhantes em Macau. As queixas sobre imóveis recebidas pelo Conselho de Consumidores aumentaram 2,5 vezes face ao período do ano anterior e as autoridades devem melhorar as leis que regulam a compra e a venda de propriedades. Mas, como esta matéria envolve diversos serviços públicos, ninguém toma a iniciativa de lhe dar seguimento. Então, sabemos que os preços elevados dos produtos estão a afetar a vida da população e o ambiente empresarial. O Conselho de Consumidores e os serviços da economia não pararam com a inspeção dos preços, mas raramente lidam com os lojistas que aumentam os preços de forma irrazoável. Como é que o governo vai estabilizar os preços e reforçar a fiscalização? E para evitar a subida rápida e descida lenta dos preços do petróleo e o seu grande aumento e pouca diminuição, de que mecanismo e medidas de fiscalização é que o governo dispõe quanto às regularidades das vendas no mercado imobiliário? Como é que o governo vai ajudar os residentes afetados a resolver a situação? Obrigado. Senhor chefe executivo, obrigada pela questão da deputada Leis Chengui. Sim, como podemos saber, que os rendimentos da população foram afetados, foram reduzidos devido à pandemia. Houve uma redução de 2.000 patacas, como podemos ver estatísticas, e trata-se de uma questão que estamos preocupados. Por isso, só através da recuperação econômica será possível resolver este problema. E posso dizer que este ano o governo, ou seja, a população tem empenhado, a trabalhar no governo e através com a cooperação com as associações dos operários. Por isso, em outubro, já fizemos uma colocação profissional de mais de 5.000 pessoas. E quanto ao preço dos produtos, segundo os dados estatísticos, eu só posso através desses dados, porque raramente saio para fazer as compras, mas segundo aqueles dados estatísticos, eu só posso, através desses dados, é que posso fazer uma análise. Em agosto, o produto do interno público houve um aumento de 1,13%. Entre janeiro e agosto, também houve um aumento de 1,1%. Segundo esses dados, podemos ver que estes dados são estáveis e isso deve-se à redução das rendas. Por isso, isso vai afetar as estatísticas. Podemos ver que ao longo dos anos, segundo os dados estatísticos, sim, só com os dados podemos ver, porque só com base daqueles dados proporcionados pelas estatísticas, que aqueles 5,4% ou 5,2% da taxa de desemprego, só podemos utilizar esses dados. E quanto ao IPC, o Produto Interno Bruto, quanto aos dados estatísticos, não significa um aumento significativo, porque com a atribuição dos cartões de consumo, registraram-se uma grande inflação. Mas, de facto, a realidade não é isso. Como podemos ver que com os cartões de consumo, os preços dos produtos mantém-se estável. Por isso, em comparação com alguns países europeus,
a diferença é bastante. Por isso, também temos sido afetados pela guerra e também pelo aumento dos preços dos petróleos. E também com o mercado euro e também com as taxas de transporte marítimo. Sim, isto também afeta em termos de logística. Por isso, todos também sabem que esses custos de logística marítima é bastante elevada. Por isso, quanto ao IPC, quando esse valor é controlável, podemos ver que o governo vai reforçar, porque com a aprovação da respectiva lei pelo Conselho de Consumidores, vamos reforçar a respectiva fiscalização e também foram aumentadas as respectivas multas. E quanto aos preços do petróleo, também temos um mecanismo. Temos feito os respectivos cálculos, temos um sistema de fiscalização. E quanto à venda dos imóveis, que tenho recebido várias queixas sobre esta matéria, eu não tenho dados na mão sobre aquelas queixas de Macau, não tenho. Quanto às irregularidades nas vendas dos imóveis em Macau. E quanto às vendas de imóveis na China, sim, tenho recebido queixas. Tenho recebido várias queixas, mas na venda de imóveis no interior da China, o que eu posso é só, segundo a respectiva lei, resolver estes problemas. Por isso, sendo o chefe executivo de Macau, não posso resolver esses problemas que não são de Macau. E espero que a população, quando compram respectivos imóveis, tem de ter cuidado, tem de dirigir ao local. Não. Por isso, do barato sai caro. Por isso, temos de ter cuidado na compra de imóveis. Por isso, não, porque isto poderá afetar muitos problemas. Por isso, acho que o Conselho de Consumidores vai reforçar a respectiva fiscalização e vai reforçar a fiscalização na divulgação das publicidades de venda desses imóveis. Por isso, se houver irregularidades, vamos proceder aos respectivos trabalhos por forma a proteger os interesses da nossa população. Obrigada. Senhor Deputado Maiofano, obrigado, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo, muito boa tarde. O novo bairro de Macau é o primeiro grande empreendimento habitacional no âmbito da cooperação aprofundada e tem sido objeto de grande apreensão por parte dos residentes de Macau. Espera-se que o projeto proporcione aos cidadãos melhores condições de habitabilidade e que estes se integrem melhor no desenvolvimento e na vida da Grande Bahia. Segundo a informação da empresa da renovação urbana, em finais de setembro foi concluída a cobertura da primeira torre, prevendo-se a conclusão da cobertura de todos os edifícios habitacionais e da estrutura da escola até finais do corrente ano. A venda de habitações está prevista para o próximo ano, o que é estimulante. Há dias, na resposta a uma interpelação de um deputado, o governo refere que a licença de venda de habitações em construção do projeto Novos Moradores está prevista para o final deste ano e que o processo respeita as normas legais e regulamentares aplicáveis à venda de frações em construção no interior da China, o que demonstra que o projeto já está quase concluído. Ainda não foram divulgados os preços e os procedimentos da venda dos novos moradores, nem as condições dos candidatos, nem os critérios de avaliação. Embora as autoridades foram emitindo algumas orientações e sugestões, os cidadãos estão ansiosos, mas existem muitos fatores incertos, portanto, só lhes resta uma atitude de expectativa. O governo tem algum plano ou rumo sobre os destinatários e requisitos das frações dos novos moradores de Macau, bem como sobre a aquisição de respectivas instituições? Os residentes também estão muito atentos às informações sobre a venda, especialmente sobre os preços das frações habitacionais. O Sr. Chefe Executivo pode dar mais informações sobre os preços para a população ficar a par e fazer os seus planos? Obrigado. Sr. Chefe Executivo, muito obrigado
Senhor Presidente, muito obrigado pela sua questão colocada, deputada Moranfa. Quanto ao projeto Novo Bairro de Macau, os novos moradores de Macau, é um projeto feito pela Renovação Urbana S.A. É responsável pelo Sr. Lam Kam Seng. Já várias vezes o Sr. Lam já disse ou avançou notícias sobre os preços de venda. Se quer que eu fale mais uma vez, eu falo mais uma vez. Naquela altura, nós assinamos um protocolo que cada metro quadrado não pode ultrapassar a 30.000 patacas. Ou seja, o preço normal não ultrapassa por 30.000 patacas por metro quadrado. Ou seja, todo o complexo, normalmente o preço médio é de 30.000 renminbi. E qual os detalhes dos preços das unidades e quando é que vai ser divulgada a lista é que nós sabemos, porque a orientação se for é virada para norte ou para sul, o preço também varia. Se quer comprar este, só posso adiantar que este é o preço médio por metro quadrado de 30.000. Muito obrigado. A próxima está do Cigalão. Obrigado, senhor presidente, senhor chefe executivo, senhores colaboradores, caros colegas, muito boa tarde. Nos últimos 3 anos, a epidemia trouxe desafios complicados e severos para a sociedade e a economia locais e o chefe executivo e o governo atuaram proativamente e trabalharam muito na concretização das decisões do governo central, na promoção do desenvolvimento duradouro do Macau e na salvaguarda da estabilidade econômica e do bem-estar da população. E isto merece os nossos elogios. O governo central dá elevada atenção ao desenvolvimento e à estabilidade de Macau e no 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China afirmou seu apoio a Macau no desenvolvimento econômico, no melhoramento da qualidade de vida da população e na resolução das profundas contradições e problemas existentes na economia e, entretanto, foram retomados os vistos eletrônicos, as excursões de 4 províncias e uma cidade para apoiar a recuperação e desenvolvimento da economia local após a pandemia, reforçando-se bastante a confiança dos setores sociais. Esperemos que o governo aproveite a oportunidade para lançar planos e medidas eficazes para a recuperação e captação de investimentos, estabilizando a base econômica, acelerando o desenvolvimento diversificado. Quais são as novas medidas para o próximo ano? Aumentar a competitividade das políticas e a atratividade dos investimentos, criar suportes para orientar os investimentos industriais e reforçar a captação de investimentos e talentos. Na sua opinião, como é que se pode concentrar melhor os recursos e as vantagens para vencer a dura batalha do desenvolvimento diversificado? Obrigado. A palavra, senhor chefe. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela sua pergunta, deputado Cicalan, sobre captação de investimento e talentos. O senhor secretário Li já referiu em várias ocasiões. Em 2022, de janeiro a outubro, através de One Stop, foram recebidos 207 projetos de investimento e depois envolvem várias áreas, venda a retalho, exportação, tecnologia, remodelação, publicidade, etc. Segundo os estados de investidores, no início do investimento, estamos perante 160 milhões de patacas, criando muitos postos de trabalho, envolvendo áreas como convenção, exposição, etc. Quanto à captação de investimentos, nos últimos anos, devido ao impacto da Covid, deparamos com dificuldades, mas nunca paramos este trabalho através da organização de feiras e exposições para atrair investimentos, mas como muitos investidores do exterior não podem vir a Macau, só estamos a realizar estas ações no interior da China. Neste sentido, quando a situação estiver mais estável, vamos tentar reforçar esta captação de investimentos através da concretização de indústrias não jogo,
atraindo mais profissionais e investidores nessas áreas não jogo. Através da última feira e a exposição, muitas empresas de grande envergadura do interior da China e já estão a fazer investigação e estudos no mercado de Macau. Claro, é difícil fazer este investimento de imediato, mas agora, há anos conseguimos investimento por concessão de residência, por fixação de residência, mas agora estamos a tentar atrair investimentos a sério. Portanto, durante o debate sobre a SLAG, esta questão ainda vai ser discutida. Muito obrigado. Palácio Deputado Mati, quem obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Chefe Executivo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer sinceramente ao Sr. Chefe Executivo, aos governantes, funcionários públicos, voluntários e trabalhadores da linha à frente pelo esforço e dedicação que se mantiveram nos seus postos de trabalho no combate à epidemia, conseguindo resultados concretos. Em 2025, os Jogos Nacionais vão ser organizados por Guangdong, Hong Kong e Macau e 7 modalidades devem ser realizadas em Macau. O governo afirmou que ia solicitar as modalidades a seu alcance e que os residentes mais gostam e proceder a uma negociação detalhada e a coordenação com Guangdong e Hong Kong. Referiu ainda que o governo central exigiu às 3 regiões que aproveitassem bem as instalações desportivas existentes para uma boa realização dos Jogos Nacionais, não sendo necessário construir novas instalações. Esses jogos são a competição de maior envergadura em nível mais elevado do país, assim devemos empenhar-nos nos trabalhos preparatórios para não descurar as expectativas do país e da população. É necessário fazer bem a comunicação e a coordenação com o país, Guangdong e Hong Kong, e optimizar as nossas próprias instalações, seja software e hardware. Sr. Chefe Executivo, qual é o ponto de situação de comunicação e coordenação dos Jogos Nacionais? O governo vai informar a população, especialmente quanto ao que mais preocupa, ou seja, quais são as modalidades esportivas que vão ser realizadas em Macau? Qual é o ponto de situação de software e hardware? Quando é que vão ser iniciados o recrutamento e a formação dos trabalhadores e dos voluntários? Que instalações é que vão ser aperfeiçoadas? Obrigado. Sr. Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Matisen. Os Jogos Nacionais de 2025, os Jogos realizados em Macau já estão a ser preparados e estão a ser implementados de forma gradual. E também temos vindo a manter um contato estreito com as autoridades do interior da China responsáveis por esta matéria, garantindo então a cooperação e que já foi então constituída a respectiva comissão e também já se reuniu pela primeira vez. Tendo em conta a experiência que temos nesta matéria, Macau vai então realizar não mais de 15 modalidades de competições, porque nós temos de coordenar com a província de Guangdong e de Hong Kong, porque temos de declarar quais são as modalidades que vão ser assumidas por cada uma das partes. E em tempo oportuno, as respectivas informações vão ser divulgadas. Em relação a essas modalidades, e tendo em conta as nossas instalações físicas, são naturalmente as modalidades que somos capazes de realizar, porque nós não pretendemos criar novas instalações desportivas. Devemos, então, portanto, com base nas instalações desportivas já existentes, em aperfeiçoá-las e fazendo um upgrade. Não só em Macau, em Hong Kong e também na província de Guangdong e também todo o interior da China, esta regra tem de ser observada, não por causa de realizar um evento desportivo e proceder a obras de grande envergadura, porque uma vez vindo este evento, essas instalações passarão a ser um desperdício. Quanto ao recrutamento de voluntários, no primeiro trimestre do próximo ano, vamos então recrutar as pessoas interessadas em trabalhar voluntariamente nessas atividades, como, por exemplo, na recepção,
de protocolo e também para a distribuição de medalhas. Esses trabalhos vão ser, então, feitos no primeiro trimestre do próximo ano. Obrigado. Próximo deputado Jonathan. Obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Chefe Executivo, seus colaboradores, caros colegas, muito boa tarde. Com a liderança do chefe executivo, nos últimos anos o governo tem se empenhado em promover o planeamento e o desenvolvimento do Coloane, construiu o túnel da Caó e o Hospital das Ilhas, mas melhorou a preservação ecológica do Coloane e iniciou os trabalhos de revitalização dos estaleiros navais da Leitibone. No segundo plano quinquenal e no relatório técnico plano diretor, o governo refere que se visa principalmente a preservação ecológica em Coloane, o turismo e o lazer e a salvaguarda do patrimônio cultural para construir um centro de desenvolvimento verde e de turismo e lazer de Macau. Contudo, ainda existem problemas que afetam desde sempre os residentes ao nível da vida e do negócio, com falta de instalações e infraestruturas públicas, mau ambiente do negócio, insuficientes projetos de turismo com características culturais e desatualização da legislação. E a sociedade espera que o governo planeie e desenvolva melhor Coloane, colocando em destaque as suas características culturais diversificadas, edita elementos da gastronomia e pontos turísticos de check-in para enriquecer a experiência turística dos visitantes e optimiza o hardware para melhorar o ambiente de vida e negócio dos residentes, a fim de contribuir para o desenvolvimento da diversificação industrial adequada de Macau, transformando Coloane num novo campo de aumento econômico de Macau. Senhor Chefe Executivo, de que planos e ideias dispõe para concretizar de forma faseada o desenvolvimento verde do turismo e lazer em Coloane? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Senhor Presidente. Obrigado pela pergunta do deputado Jonathan. Quanto ao ambiente ecológico em Coloane, o IAM tem desenvolvido uma passagem pedonal em Coloane, tendo aperfeiçoado uma passagem pedonal que tem o início ao Parque Sepaivan até a Praia da Raxa e tendo melhorado, ou seja, aperfeiçoado as instalações pedonais da Praia da Raxa por forma a criar um bom ambiente pedonal aos turistas e à nossa população. E quanto ao campus juvenil da Praia de Raxa, tem feito, ou seja, através dos terrenos aproveitados, tem feito um projeto de concessão, por isso no futuro vai apresentar ao público por forma a ouvir as respectivas opiniões. Por isso, este projeto inclui a preservação ecológica e também instalações para melhorar o ambiente ecológico por forma a atribuir aos nossos residentes um bom ambiente ecológico. Por isso, aquelas instalações já foram abertas ao público em 2022 e tendo já feito a respectiva zona das árvores e por isso, quanto às ciclovias, o IAM tem aperfeiçoado as respectivas instalações, tendo por forma a atribuir aos nossos residentes um bom ambiente de andamento de bicicleta. Por isso, estamos a fazer o respectivo projeto de concessão por forma a criar mais instalações de turismo e lazer. E como todos sabemos, em Caó temos uma zona, por isso aquela zona já tem da Nossa Senhora das Louras da Nossa Senhora de Caó. Por isso, aquela zona já foi aberta ao público e tendo contado mais de 20 mil visitas. E estas instalações já foram atribuídas para a respectiva gestão das associações de serviços sociais. Aquela zona, ou seja, as instalações de Leitibone, depois de proceder às respectivas obras, serão
abertas ao público, incluindo os elementos de gastronomia. Por isso, quanto à divulgação turística, os serviços de turismo têm adotado várias ações de divulgação. Por exemplo, têm criado vários pontos turísticos de check-in por forma a enriquecer a experiência turística. Por isso, vamos trabalhar muito nesta matéria. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nganhuk Han. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, Srs. colaboradores, muito boa tarde. A 5G, a internet das coisas, os megadados, a inteligência artificial, as outras novas tendências tecnológicas são imparáveis. Nos últimos anos, o governo tem esforçado na promoção da construção digital. Sr. Chefe Executivo, a fim de acelerar o desenvolvimento da economia digital em Macau, o governo deve então promover e melhorar o planeamento e desenvolvimento da economia digital nos âmbitos das leis, construção de infraestruturas, abertura e aplicação de dados, segurança e informação de quadros qualificados nesta área. Como é que isto vai ser feito? E a era da economia digital apresenta exigências mais elevadas à sociedade no que toca à literacia digital, assim como é que vai aumentar a literacia digital da população e as respectivas técnicas com vista a resolver a discrepância de conhecimentos da população e das pequenas e médias empresas. E como é que vai reforçar o modelo governo digital e sociedade digital, a transformação e a digitalização das indústrias, e elevar o nível dos serviços de tecnologia digital e promover a construção da digitalização transfronteiriça através da Grande Bahia e ainda da Zona de Cooperação Aprofundada em Hanqing, desenvolvendo uma Bahia digital e ligar tudo isto à China digital, contribuindo para a modernização do país. E como é que isto vai ser feito? Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Chefe Executivo, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela sua questão colocada, deputada Hamyan Han. A economia digitalizada é um rumo de desenvolvimento necessário para nós. Ontem, um jornalista que me perguntou, muitos idosos que não sabem usar instrumentos de ciência, da alta ciência tecnológica, e respondi que espero que as nossas associações ajudam esses idosos, porque a economia digitalizada é um grande conceito. Dentro deste conceito existem muitos pequenos conceitos, por exemplo, a concretização do 5G. Nas indústrias, podemos utilizar este tipo de tecnologia para modernizar a nossa indústria. Quanto à venda retalho, venda por grosso, a CTM já fez muitos trabalhos. Este é o nosso panorama no futuro. Há quem disse que se calhar no futuro não precisa contratar muitas pessoas, porque basta pegar no produto, fazer a leitura de código e depois consegue tratar tudo no caixa. Não é uma controvérsia, porque digitalização é muito preciso, é uma coisa muito precisa, facilita a vida e, sem dúvida, vai reduzir a procura de recursos humanos, mas recursos humanos podem ocupar outros postos de trabalho, não é? Quanto à economia e as finanças, quanto à proposta sobre a moeda digitalizada, emissão de moeda digitalizada, nós temos uma proposta de lei. Neste momento não temos, mas não quer isto dizer que daqui a 5 a 10 anos não temos uma moeda digital. Porque há também leis neste momento que já aplicamos há 20 ou 15 anos. Se não alteramos a lei, não consegue comatar as necessidades futuras. Conseguimos prever as nossas necessidades do futuro e por isso nós vamos definir uma lei, já está definida, sobre uma moeda digital. Se queremos uma nova modalidade de moeda, se a nossa lei permitir, então nós basta substituir uma página da nossa lei para implementar esta moeda, mas agora não conseguimos, e por isso, mas ainda na moeda digitalizada, temos falado de governação eletrónica. Nós temos uma conta única que lá contém 150 serviços disponibilizados. E quando nós falamos de digitalização, não é uma coisa muito complicada. Nunca nós sabemos, não é transformar tudo em números.
e fazer uma combinação de números e daí consegue facultar serviços ou tratar dos processos. Não, não é assim. Mas por isso, neste aspecto, nós temos de desenvolver a nossa economia digitalizada. Por exemplo, uma condução sem intervenção humana. Este também é um aspecto muito importante. E também há bocado eu falei de uma moeda virtual. São instrumentos muito sofisticados, porque são virtuais. Tudo é virtual, né? No âmbito da moeda virtual. Nós temos também a adaptar a evolução dos tempos, porque são muitos assuntos que nós temos de adaptar ao desenvolvimento futuro, porque neste momento temos de usar o MPay, temos um cartão, crédito, entre outras modalidades de pagamento. O cartão eletrónico também é uma modalidade resultante da digitalização dos instrumentos, que as pessoas podem utilizar os cartões eletrónicos para pagar as suas contas. Por isso, a digitalização não é um movimento não palpável, é um movimento palpável e na vida das pessoas é um fenómeno muito normal, porque eu posso dizer que o Código de Saúde também é um produto resultante da digitalização, porque a digitalização é o nosso rumo no futuro, porque o mundo está a caminhar a esse sentido. E por isso, quanto à cultura e o turismo, nós temos ir em conjunto com o interior da China para recuperar a nossa economia através de meios digitalizados. Também podemos entrar em colaboração com outras províncias, por exemplo, no Delta do Rio de Pérolas, entre outras cidades, para desenvolver a nossa economia digitalidade e recuperar a nossa economia, aproveitar bem as vantagens de Macau no desenvolvimento, para que conseguimos adquirir resultados no estrangeiro, por exemplo, nos hospitais. Se calhar no futuro podemos implementar serviços de 5G. Por exemplo, as cirurgias, podemos também, por exemplo, no futuro pode fazer uma cirurgia em Macau através de um controlo sem fios, através da rede 5G em Pequim. E por isso, neste momento, já implementamos as licenças de 5G e queremos que o 5G consiga desenvolver ainda melhor. Por exemplo, no futuro tem uma condução sem intervenção humana, ou se calhar com a implementação no futuro destas técnicas, os motoristas vão fazer barulho, que não há carro para conduzir, e há sempre litígios e controvérsias ou contradições. Ou seja, em chinês há sempre espada e escudo, que é uma controvérsia. Há sempre vantagens e desvantagens, há frutos e há perdas. E por isso nós nunca conseguimos cuidar muito bem, mas o desenvolvimento da sociedade humana é sempre para a frente. Isto não quer dizer que não queremos desenvolver ou queremos desenvolver, porque estamos a obrigar por parte do mundo a desenvolver ou a caminhar para a frente. E também isto ajuda-nos para trabalhar bem nos trabalhos de prevenção da epidemia. Cada um também tem que contribuir para desenvolver nesse rumo. O governo toma prudência e cautela no desenvolvimento da tecnologia de 5G. Também queremos que as escolas reforcem a educação do sistema através das tecnologias. Muito obrigado. Senhora deputada, obrigada, Sr. Presidente. Com o forte apoio do país, chegou finalmente o momento do regresso dos grupos de turistas para injetar forte dinamismo à recuperação econômica e reforçar a confiança no desenvolvimento. Perante as rápidas e grandes mudanças, Macau continua a enfrentar grandes desafios de desenvolvimento, especialmente na liderança política. O governo, os setores e a sociedade devem estar unidos e trabalhar para o mesmo fim e devem cumprir as suas atribuições e empregar todos os esforços na liderança da forma ativa. A implementação eficaz das leis depende fundamentalmente dos trabalhadores da função pública. Porém, ainda há que os evitam tratar os assuntos e resolver os problemas por medo, com a ideia de que quem não trabalha não era e só se faz quando se pede, e até há muitos que não querem ser diretores, preferem ser assessores. As omissões e responsabilidade são obstáculos para o desenvolvimento administrativo e para o desenvolvimento e progresso social. O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, nas comemorações do retorno de Hong Kong à pátria, afirmou que o governo Raim deve selecionar talentos para trabalhar no governo de acordo com os critérios de moralidade
capacidade e competência e atrair os que amam a pátria, Hong Kong e Macau, os que são firmes nas suas posições, com capacidade de governação destacada e que sirvam entusiasticamente o público. É preciso reforçar a gestão e melhorar o estilo de governação, ter coragem para assumir responsabilidades e servir de exemplo para a criação de uma boa governação. Como é que o governo vai planear o desenvolvimento a longo prazo de talentos para a governação? Como é que vai melhorar o regime de seleção desses talentos? Como é que vai atrair talentos para o governo a fim de criar uma equipa de governação responsável e competente para liderar e enfrentar os novos desafios do desenvolvimento? Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Faça favor, Sr. Chefe do Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Deputada São Pequei, pela sua pergunta. Temos realmente este problema. Tem a ver com o regime dos funcionários públicos ou da administração pública. Temos de criar escolas e garantir a oportunidade de mobilidade vertical dos funcionários públicos e hierarquias, categorias. Portanto, não podemos fazer isto arbitrariamente. Eu nunca fui funcionário público, mas temos de respeitar o regime, não podemos fazer como nas empresas. Eu gosto deste trabalhador e ponho nesta equipa. Portanto, só posso responder assim, mas na zona de cooperação aprofundada já podemos ir para além deste regime, abrindo o concurso para a sociedade. Trata-se de uma medida inovadora. Claro, vamos precisar de funcionários públicos para trabalhar nessa zona, através de ações de formação. Já realizamos 3 edições de formação para destacar os trabalhadores, os funcionários públicos para a zona de cooperação aprofundada, para desempenhar funções na direção dos serviços. Claro, tem que seguir o respectivo regime. Vamos lançar já a 4ª edição da formação. Claro, na zona temos, além de funcionários públicos, ainda precisamos de mão de obra e talentos do setor privado. Só que em Macau é impossível. Temos de seguir as categorias. Claro, recebo cartas de procura de emprego, candidatos a diretores, ao chefe de departamento, mas como temos o regime definido, tem que seguir a hierarquia, as categorias, a carreira dos funcionários públicos. Não se apenas recomendar-se, apenas temos de passar a fazer a seleção para encontrar quadros oriundos de diferentes direções de serviços para formar uma equipa, garantindo assim um mecanismo interserviços para produzir os efeitos. Claro, estes efeitos não são instantâneos, e estou a falar do nível de técnico superior. Claro, e assim temos de insistir nesta noção de escalas. Claro, há sempre alguém interessado nos cargos, mas, claro, temos também de respeitar a opinião dos serviços. Os funcionários públicos têm o seu regime que temos de seguir, porque o acesso, o ingresso tem que seguir as regras, todos
cada vez que abre o concurso, há muitos candidatos. Uma pessoa não pode dizer, quero ser funcionário público e entra para a equipa. Isto, sim, nas empresas talvez possa acontecer, mas numa equipa de administração pública temos de seguir o regime e na zona de Hongqin podemos fazer esta inovação. Vamos fazer um intervalo de 20 minutos.